É isso aí, boa noite, pessoal, que está nos vendo agora. Boa noite, amigos aqui, camaradas do PSOL. Boa noite a todo mundo que vai ver essa live aqui, que vai ficar postada na nossa página do Facebook. Hoje a gente está reunido aqui de novo. Meu nome é Carlos, eu sou o presidente do Diretório Municipal do PSOL aqui de Cajamar. Hoje a gente está reunido aqui com o Laerte também, que já fez uma live aqui com a gente na semana retrasada, para falar sobre economia. Estamos com o Genilson também, que é camarada do PSOL, a Gláucia e a Maria, que todos nós aqui fazemos parte do PSOL de Cajamar, alguma parte aqui da executiva, grande parte da executiva do partido, alguns pré-candidatos aqui, e a gente está aqui hoje, a gente está aqui para convidar vocês, na verdade, para quem está vendo ou quem viu nossa publicação, a gente vai discutir 3 pontos aqui, importantíssimos nesse momento, já que a gente está nesse período meio conturbado do nosso mundo, né? Mas a gente vai tentar analisar as coisas aqui e os impactos na nossa cidade. O primeiro bloco que a gente vai fazer de discussão, ele fala sobre o Plano São Paulo, já que a gente está no meio de uma pandemia, a gente não pode ignorar esses acontecimentos que estão aí postos, né? Na semana retrasada, eu e o Laerte, a gente já discutiu sobre a questão da pandemia, mas aí, logo na sequência, veio o Plano São Paulo, que é o plano de reabertura gradual do governo do estado de São Paulo, do governo Dória, em que ele diz para a gente o seguinte, que ele divide o estado em regiões, e ele determina, através de análises dessas regiões, qual é o grau de abertura possível para essas regiões. Então, ele divide o Plano São Paulo em 5 etapas. Nessas 5 etapas, a última etapa seria a abertura total do comércio e a vida normal, vamos dizer assim, mesmo em época de pandemia. E a gente, aqui em Cajamar, a gente ficou classificado numa zona vermelha, que no mapa, vocês devem ter acompanhado aí ao longo dessas 2 semanas. A Grande São Paulo ficou nessa zona de reclusão ainda, de quarentena, de acordo com o Plano São Paulo. Porém, o Plano São Paulo, ele vem de uma maneira conturbada, porque até então, antes da determinação do Plano São Paulo, o que se ouvia era o lockdown. O lockdown ia determinar, na verdade, que as pessoas ficassem em casa e que a polícia ia monitorar isso, e que as pessoas não podiam realmente sair de casa, que todos os comércios fechados, então não ia ter nem só os essenciais, supermercados e farmácias, os outros, todo mundo em casa mesmo, 24 horas, né? E a gente estava vendo esse discurso do governo Dória na tentativa de minimizar o problema da pandemia, dos contágios, das mortes, do sistema de saúde, do colapso do sistema de saúde, mas de repente ele muda de ideia. Então, por que ele muda de ideia nesse período, né? Eu tenho 3 hipóteses e eu vou lançar essas 3 hipóteses aqui e aí a gente discute aí com as pessoas. Quem tiver no Facebook, quiser participar, tirar uma dúvida, mandar alguma dúvida aí pra gente, fiquem à vontade, a gente tenta responder ao longo do final de cada bloco, tá? A primeira questão que eu vejo, por exemplo, é que numa reunião entre Alcolumbre, que é o presidente do Senado, uma reunião que teve entre o presidente Bolsonaro, os governadores, o presidente do Congresso Nacional e o presidente do Senado, ficou determinado pelo próprio governo Bolsonaro que a grana de socorro aos estados só iria acontecer se rolasse essa flexibilização das medidas dos governos. Então, teve até uma manifestação do Dória dizendo que o Bolsonaro estava mais tranquilo nessa vez e tudo mais. Ou seja, nessa reunião entre governadores e a federação, ficou meio que determinado que para liberar a grana de socorro ao estado para o combate do coronavírus, os governadores que tinham como base aliada deveriam voltar para essa base aliada e, obviamente, preparar um plano de reabertura do comércio sob pressão desse comércio, sob pressão das indústrias, enfim,
sob pressão do empresariado aí. A segunda hipótese é a seguinte: para o governo Dória, a Polícia Militar, para fazer o lockdown, o governo Dória precisava muito da ajuda da Polícia Militar, ele precisava coordenar a Polícia Militar. E a Polícia Militar sinalizou 2 semanas antes do lockdown que não ia ajudar o governo Dória, que estava de braços dados com o governo Bolsonaro. Então, Dória, para não entrar em conflito com a própria Polícia Militar, ele decide, de certa forma, não compactuar, não flexibilizar, inventar um plano de flexibilização, de reabertura dos comércios, enfim. Ele, ao invés de tentar salvar as vidas, ele tenta abrir os comércios sob pressão tanto do governo federal quanto da Polícia Militar. Uma terceira coisa é o seguinte: a base do governo Dória, a base eleitoral do governo Dória, é uma grande parte bolsonarista também. E essa parte bolsonarista do governo Dória, ela começou a colocar o Dória como inimigo. E então ele viu uma certa base que sustentou a eleição dele, inclusive, que a gente lembra aí do Bolsodória, né, da dobradinha Bolsodória no governo do estado, na época da eleição. Uma grande parte desse eleitorado estava abandonando o governo Dória, estava colocando o governo Dória como inimigo e começou a bombardear o governo Dória como sendo o inimigo do governo Bolsonaro. Então, a medida do plano Bolsodória, né, da dobradinha Bolsodória no governo do estado, na época da eleição. Genilson, desliga seu áudio aí. Foi mal. Desliga o microfone, senão dá microfonia, desculpa. A medida do governo Dória, ela é econômica. A medida do Plano São Paulo, ela vem sendo econômica, na verdade, não é um problema de saúde pública, ele não respeita essa questão da saúde pública, ela vem como uma medida econômica e depois ela vem como uma medida eleitoreira, na verdade, porque perdendo a base eleitoral do governo Bolsonaro, que ainda corresponde a 30%, segundo o Datafolha, que saiu na semana passada, ou semana retrasada, se não me engano, ele perde eleitores, se ele tem pretensão de ser algum candidato à presidência da República, por exemplo, ou alguma eleição no governo do Estado, ele teria perdido esse eleitorado, então ele volta atrás. Isso são os índices, isso é o que mostra, inclusive, várias reportagens que a gente coletou aqui, que a gente viu acontecer, isso tudo, por isso justificaria um retrocesso na política de lockdown, que, na verdade, é uma política sanitária, é uma política de saúde, que a gente tinha discutido, inclusive, na semana retrasada, mas que agora se tornou uma medida econômica, então, econômica e eleitoreira. Então, por isso, a gente entende que essa medida é completamente fora de questão sanitária. Ela não tem nenhum pé na questão sanitária, apesar de que ele ter falado, ele não tem nenhum pé na questão da preservação de vidas ou de tentar achar uma solução para a pandemia, porque ela mostra, na verdade, o contrário. Ela mostra que você fazer uma abertura do comércio, mesmo que gradual, ela só vai trazer malefícios em todos os lugares que isso aconteceu. Né? Então, isso se reflete aqui em Cajamar, de certa forma, quando a gente vê, inclusive, depois da determinação do Plano São Paulo, a gente viu algumas coisas acontecer aqui em Cajamar. Por exemplo, o prefeito foi a público para dizer: olha, não, eu estou perplexo com essa notícia de que Cajamar ou as cidades aqui da Grande São Paulo ficaram todas na zona vermelha, que com quarentena ainda impositiva, e aí a gente vê o nosso querido prefeito meio que desesperado, indo lá no Palácio, e a gente vê outras medidas, outras notícias como essa, por exemplo, uma junção de prefeitos, eu estou compartilhando aqui no nosso chat, uma junção de prefeitos indo fazer uma reunião com o governador e tomando, obviamente, um cambal, porque o governador não está nem aí para os prefeitos das cidades vizinhas, porque, enfim.
eles remarcaram essa questão aí para depois. Eu gostaria de abrir o comentário aqui para o pessoal, acho 5 minutos para cada um aí, um pouquinho vai dar certo. Eu gostaria de começar com o Genilson. Genilson, você que já está com o microfone aberto, fica à vontade aí. Boa noite a todos. Devo falar, Carlos? Pode falar, fica à vontade, 5 minutos. Tudo bem. Boa noite a todos. Eu acho que o momento é muito oportuno para a gente debater esses temas mega atuais, né? E como já foi muito bem colocado aí por você, Carlos, pegando o embalo da sua fala, referente ao plano de São Paulo, né? Eu diria também, assim, além da gravidade como um todo que essas decisões trazem, né? Por a gente ainda estar na ascendente da curva, né? Que isso eu acho que é o mais grave de tudo, é isso, né? A gente não está preparado, não está pronto para tomar tal decisão, né? E aí, como você comentou inicialmente, houve muitas pressões, né? Inclusive, concordo com você em gênero, número e grau, que, de fato, essa parceria que houve, né, no passado, embora hoje apareça assim um pouco desgastada, mas o Bolsonaro existiu, né? E uma parcela do eleitorado do governador de São Paulo realmente são bolsonaristas, né? E ele é muito triste que o governador, na posição que tem, né, a responsabilidade que tem num estado tão grande como São Paulo, né, tenha tomado essa decisão não baseada em dados técnicos, né? E como ele sempre colocou desde o início, que toda decisão seria tomada com embasamento técnico, né, da equipe que ele montou, e fica muito claro, né, que agora, por conta de pressões, por conta, né, do governo federal, sem dúvida nenhuma, a questão das ameaças, a questão da liberação dos recursos, tudo isso pesou muito, né? Agora, o que dizem os especialistas, os infectologistas, né? É que o momento não é ideal. Tanto não sei se vocês acompanharam o noticiário hoje, tem município que muito provavelmente vai voltar a outra faixa, a outra classificação, porque justamente por conta dos índices não estarem de acordo com o planejado, digamos assim, né? Não planejado, mas aquilo que se esperaria para a evolução da classificação de cada município, né? Na verdade, está evoluindo, os casos estão aumentando, né? É lógico, é toda uma problemática, né? A gente tem que pensar que, assim, houve muito, ainda há muito atraso, né, na questão da testagem. Quer dizer, o Brasil nunca testou muito, né? Não é à toa que muitos dizem até que esse número é 7, 8 vezes maior do que apresenta para a gente, né? Então, por conta desses índices também, eu acho que alguém aí pegou o embalo, tentando, né, adiantar a coisa, dizer, digamos assim, que estaríamos já na curva, descendo, né, enfim, e não está, né. Então, hoje, no judiciário, por exemplo, eu vi que tem alguns municípios que tem município, inclusive, que já voltou, né? Teve decreto municipal, né? Com a reabertura do comércio, e teve que voltar por conta do número não ter baixado, né? Agora, Carlos, uma coisa que eu acho interessante pontuar também, que assim, nós até que iniciamos bem, eu digo nós, a sociedade, iniciamos bem, porque a gente começou cedo a questão do isolamento, né? O problema nós somos um povo alegre, né? Aquele povo que gosta de bagunça, né? E aí, há tanto tempo parado, surgiu esse desespero para todo mundo querer ir para a rua, embora o momento não permita, e se de fato liberar o comércio, se as pessoas começarem a fazer aglomeração, não tenho dúvida que vai gerar um colapso gigantesco, né? No sistema de saúde público e privado. É bem que se diga isso, é muito bom que se diga isso, porque ainda, Carlos, assim, a gente tem esse problema na sociedade, né, eu diria que até um preconceito muito grande para com a coisa pública, especificamente do SUS, falando nessas questões, nessa questão específica, é que o serviço privado é melhor. Eu acho que a pandemia trouxe também esse esclarecimento,
e essa prova viva de que, se não é o SUS, onde estaríamos? O que seria do nosso povo, principalmente do povo pobre, do povo da periferia, né? Nós que somos de classe baixa, que não temos dinheiro para bancar grandes convênios, o que seria da gente? Eu fiz 2 testes no SUS, né? Trabalhei por muito tempo no SUS e fiz 2 testes no SUS. E se não fosse o SUS, né? Eu acho que isso também, né, esse momento serve para termos essa reflexão e também para que cada vez mais a gente possa valorizar aquilo que nós temos, né? Aquilo que é constitucional, que é o nosso SUS, que é um sistema de saúde elogiado no mundo inteiro. É um modelo de saúde muito bom. Obviamente, né, que as suas... em alguns lugares ele não funciona tão bem porque a gente tem um problema muito sério de gestão pública, né? E aí isso reflete, né? Muitas vezes os recursos não são destinados como deveria, não são, né, bem geridos, a gente tem toda essa problemática, né? Mas, de modo geral, o SUS é uma pérola que a gente tem na democracia, no Estado de Direito brasileiro, democrático de direito, e que todos nós devemos preservá-lo, né? Eu acho que, nesse momento, a força que o SUS mostrou, principalmente para com os pobres, eu acho que é algo assim que a gente tem que levar para o resto da vida, né? Porque ainda existe a impressão de que o serviço privado, além de ser melhor, ele suporta mais, viu, Carlos? Tem gente que pensa assim, né? E isso é incrível, mas eu vi casos concretos em que a pessoa foi utilizar o serviço privado de saúde e lá ele não teve a resposta esperada, né? Quer dizer, se não fosse o SUS para ele ir lá, olha como o SUS é algo altamente democrático. Independentemente da sua condição financeira e de que você tenha o melhor plano de saúde privado, executivo, 5 estrelas, o SUS te atende do mesmo jeito. O SUS considera todo brasileiro e toda brasileira de igual modo. Portanto, é um acesso irrestrito, é um acesso universal para todos. Ótimo, Genilson, obrigado aí. Gláucia, quer falar? Fala aí, manda pau. Bom, primeiramente, boa noite, né? Eu acho, uma coisa que eu venho pensando muito, assim, é essa reabertura dos comércios, né? As coisas voltarem ao normal. Eles realmente será que estão pensando em quem? Porque com certeza não é a classe trabalhadora, né? Não é o pobre da periferia, não é o menino negro lá da ocupação, né? Porque a gente é as últimas pessoas que eles olham, né? Então, assim, quem que vai ser beneficiado com essa abertura dos comércios, né? Infelizmente, esse capitalismo, porque agora as indústrias, os comércios, aqui na cidade mesmo, são os comerciantes que estão pressionando o prefeito para ter essa reabertura, porque ele não está olhando para a gente que é pobre, né? Eles estão pensando neles, que eles não estão nem aí. O próprio presidente mesmo falou que, porque a gente tem que pensar no pobre, que está morrendo de fome. Se ele realmente estivesse pensando no pobre, ele ia fazer alguma coisa para reduzir os gastos que a gente tem. Por exemplo, hoje você vai num mercado, um pacote de feijão está quase R$8, R$10 um quilo. Isso é um absurdo, né? Então você vê que o pobre é a última pessoa que eles estão pensando na face da terra, né? Essa questão do sistema do SUS já faz muito tempo que a gente está em colapso, né? Eu concordo com o Genilson. Eu sempre passei no SUS, nunca paguei convênio na minha vida, porque eu falei assim, não, eu acho que é um direito meu, então eu tenho que ter uma saúde de qualidade, eu tenho que ter, né, eu pago por isso. E assim, a gente vê que já faz muito tempo que está precário, e agora mais do que nunca, né? Aqui em Cajamar mesmo, a gente não tem um hospital de qualidade, né? A gente vê que o hospital que a gente tem aqui, o regional, está super lotado, tá um absurdo, não tem nem como a gente passar mal e ir para lá. Você vai lá com uma unha encravada, você sai sem o pé, né? Então, assim, são coisas absurdas da gente parar e pensar mesmo, se vai reabrir esses comércios, estão pensando em quem, né? A gente viu que aqui em Jundiaí, uma cidade vizinha aqui do lado, eles reabriram os comércios, super lotados, centro da cidade, né? Eu não cheguei lá, mas eu acompanhei os vídeos no Facebook, tem umas colegas que moram lá, e falou assim que tá um absurdo, as coisas tudo muito caro, né? Porque agora os comerciantes querem reaproveitar esse dinheiro que eles perderam, né? Esse tempo que ficaram fechados, então tudo muito caro, as pessoas não estão respeitando o isolamento, né, a questão do espaço, da máscara, do álcool em gel, tudo mais. Então, assim,
a gente vê que eles não estão preocupados com a gente, né? É uma coisa de se pensar mesmo, porque se vai reabrir isso, quem que vai ser favorecido? Né? Com certeza não é a classe trabalhadora, não é o pobre, não somos nós, né? Então, acho que é uma coisa da gente pensar e ver com os políticos o que eles estão preocupados. Será que é com a população? Porque, pelo visto, não, né? Acho que é isso que eu queria falar. Glaucia, com certeza, aparentemente não. Essa é uma grande questão e realmente, quando a gente fala da classe trabalhadora, é isso que acontece, né? A gente vai pensar na classe trabalhadora que, na verdade, desde o começo da pandemia, não foi respeitada, né? Porque teve que continuar trabalhando, teve que continuar andando de transporte público, teve que continuar dependendo de um salário precário, de um serviço precarizado, possivelmente, para poder se manter, né? Não teve ajuda do Estado. E aí o Estado ainda acha que esses R$ 600 é ótimo e que vai ajudar, vai fazer milagre com a vida das pessoas. E até então, nenhuma ajuda da prefeitura ou do governo do Estado diretamente para a população, nenhuma ajuda, a não ser a linha de frente lá do negócio da pandemia, tá? Ó, tem uns comentários, está legal, cara, 6 pessoas aqui, achei muito legal, 6 pessoas online e tem umas 9 pessoas vendo, o Antônio participando, um grande abraço para o Antônio aí, e para o Carlos também. Valeu, cara, o Carlos está faz tempo aqui. O Antônio fala algumas coisas aqui, antes de passar para vocês. O Antônio está falando assim, o pessoal dos grandes bastiões da resistência contra o desmonte do Estado e a opressão dos pobres, que está em curso no governo atual, precisa ser muito espaço de debate de Cajamar. É isso que a gente está tentando, Antônio, fazer esse debate, esse espaço, então participe sempre que a gente puder, a gente vai fazer vários debates daqui para frente, já que a gente não pode fazer esses debates presencialmente, a gente vai fazer aqui pela página do PSOL, tá? E qualquer dia que se você quiser, qualquer momento que você quiser, venha conhecer as pessoas, ou quiser fazer algum debate com a gente em particular, conversar com a gente, fica à vontade também, tá bom? Eu vou passar a voz aqui para o Laerte. Vamos lá, Laerte. Muito bom. Boa noite aí a todos e a todas, colegas aqui da nossa mesa virtual, né? Eu, como escrevi aí durante essa semana, eu parto do princípio que nós estamos sob o efeito de uma espécie de tragédia anunciada, né? Do ponto de vista do governo federal, eu acho que houve uma opção, né, pelo palavreado chulo, negligenciando aí, né, o que ele deveria estar fazendo, né, de assumir o papel, né, de articulador de ações concretas, né, mobilizador de recursos para a saúde, para a assistência, né? Então, em lugar de assumir esse papel, ele fez essa opção pela linguagem chula, né, flertou aí com a estupidez, anunciando inicialmente, nós conversamos sobre isso aqui na semana, né, há 15 dias, atuando, né, como uma espécie, então, primeiro anunciou que se tratava de uma gripezinha e depois atuou como uma espécie de garoto propaganda, né, da disseminação da doença, porque participa de aglomerações, né, circula por Brasília, indo em botecos, né? Então, assim, né, sem máscara, sem qualquer cuidado, sem seguir qualquer orientação, né, das autoridades de saúde, inclusive do próprio ministro que ele tinha, Mandetta, né, que com todos os problemas, né, pelo menos se pautava aí pela ciência, né, nas orientações aí do Ministério da Saúde, que acabou sendo demitido, né, fez esse jogo sujo, com esse debate aí entre saúde e economia, né, como se as coisas se houvesse um conflito, né, entre essas duas questões. Então, assim,
não articulou nenhuma agenda para a saúde, muito menos para a economia, não fosse o Congresso, né, sobretudo a pressão dos partidos mais progressistas, né, entre os quais o nosso aqui, o PSOL, nem essa ajuda, né, de R$600, eu acho que teria saído até hoje, e mesmo tendo saído, né, tem uma galera grande aí com dificuldades para receber, né, e do ponto de vista, então, dos micros, pequenos, médios empresários, né, o abandono total, né, então, assim, do ponto de vista federal, a gente não vê nada de concreto no sentido do enfrentamento dessa problemática, né, e para complicar um pouco mais, né, a gente acabou vendo esta semana, né, do ponto de vista do governo do Estado, essa, né, uma mudança do ponto de vista das ações, né, aí de novo com todos os problemas, né, mas o fato é que o governo do Estado, ele ainda vinha, né, em uma linha que levava em conta pelo aquele grupo que foi articulado, né, naquela espécie de central do coronavírus ali, né, então o governo do Estado vinha, né, atuando minimamente, né, pautado aí pela questão da ciência, né, das informações técnicas a respeito da doença, defendendo, né, teve um momento que ele defendeu que se fosse necessário, ele colocaria a polícia para, né, fazer um controle dessa questão do isolamento social, né, vinculou a possibilidade de um isolamento total, né, como o Carlos mencionou aí no começo, e eis que agora, né, ele cedeu às pressões. Eu acho que a Gláucia foi feliz aí na fala inicial dela, quer dizer, de qual pressão nós estamos falando, né? Então, o governo cedeu à pressão de uma elite, né, que está por trás desse desmonte do Estado, né, uma elite que está por trás dos retrocessos promovidos na legislação brasileira, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Então, uma elite, né, cuja origem, né, remota lá às capitanias hereditárias e que não quer abrir mão, né, dos privilégios, né, que vêm, né, daquele período distante, que no momento age, né? Nós assistimos aí, vimos uma série de depoimentos dessa elite empresarial. Eu não estou me referindo aqui aos empresários em geral, né? Estou me referindo a uma elite empresarial brasileira, né, extremamente perversa, que desde 2014, né, vem, né, com um argumento que a Constituição de 88 não caberia no PIB brasileiro. O Brasil, que em 2014 já era a sexta economia do planeta, né, o sexto maior PIB do planeta, e os analistas todos indicavam que seria o quinto, né, então a quinta economia do planeta. Eles vieram com esse argumento absurdo, perverso, que a Constituição de 88, né, que assegurou alguns direitos, né, orienta ali algumas políticas públicas, econômicas, no sentido de promover alguma melhoria, né, das condições de vida da população em geral. Então, essa elite perversa, ela começa a se manifestar e atuar no sentido, né, de que a Constituição de 88 não caberia no PIB brasileiro, né? Uma das consequências dessa visão foi, inclusive, né, aquilo que nós chamamos de PEC da morte, que foi a PEC do congelamento dos gastos, né, que reflete nesse momento aí que a gente está, né, com todo esse problema aí vinculado à saúde. E os prefeitos, né, sobretudo da Grande São Paulo, o que nós estamos assistindo, a começar lá pela galera do ABC, né, o que nós estamos assistindo, né, então, assim, tem uma questão técnica colocada aí, sobre essa divisão, né, então, essas cores. Então, assim, os prefeitos, eles estão nessa batalha, né,
no sentido de tirar cada um, né, o seu respectivo município do vermelho, né, até interessante essas cores que se dão, né? Então, assim, você tirar o município do vermelho por meio, né, de uma metodologia, né, então, uma questão matemática, estatística, né, então, se você vai lá e rapidamente organiza uma UTI, 2 a mais, né, um ventilador aqui, outro ali, você sai do vermelho e vai para o amarelo, né, que teria possibilidade, então, de reabertura do comércio, né, das empresas em geral. Então, assim, né, eles estão literalmente amarelando, né, nesse sentido aí, e para a população, que também tem responsabilidade nesse processo, né, não vamos aqui vitimizar ninguém, tem uma parte da população que tem uma responsabilidade por essa tragédia também, né, porque fez opção equivocada na hora do voto, a gente tinha um monte de candidatos aí, né, tinha todos possivelmente com problemas, mas a gente tinha aí uma série de candidatos a escolher, e a população escolheu também no âmbito nacional, federal, local, né, a população fez a sua escolha, então também tem, né, um grau de responsabilidade, mas a população, né, restou, né, a convivência aí com a asfixia, que eu diria que tem o duplo sentido aí, porque ela é, né, asfixia pulmonar por conta da doença e é também uma asfixia econômica, porque está todo mundo desempregado, né, os pequenos, médios empresários, né, sem crédito, sem recurso, sem caixa. Então, nós estamos todos, né, uma parte significativa, pelo menos, da população asfixiada em termos econômicos, né, e com o risco de contaminação dessa doença, né, e uma asfixia pulmonar, como regra, né, e como brinde, muita gente está recebendo, infelizmente, né, vendo a morte bater a sua porta, né, por isso que eu digo que é uma espécie de tragédia anunciada, né, e um erro, assim, gravíssimo, né, você flexibilizar a abertura aí do comércio, né, das empresas. O momento ainda é complicado, né? Nós estamos vendo aí que o número de contaminados e mortos cresce a cada dia, né? Então, era a hora do governo federal, do governo estadual, nós estamos no estado mais rico da federação, né? Então, assim, uma articulação entre esses agentes aí no sentido de dar condições para a população por meio né, de distribuição mesmo de recursos, né, de renda, uma política de distribuição de renda para essa população, né, sobretudo os mais pobres, né, e do ponto de vista também das pequenas, né, médias empresas, ter uma ação concreta do governo nesse sentido para que a gente continue por mais um tempo nessa quarentena, né, nesse isolamento, que seria, por hora, a única saída, né? Não tem vacina, não tem remédio, a saída continua sendo o isolamento, né? Beleza, Laerte, só um comentáriozinho rapidinho, por exemplo, quando você falou das prefeituras para sair do vermelho para ir para o amarelo, né, o prefeito de Cajamar já foi correndo colocar mais 8 leitos, porque, teoricamente, alguém falou para ele lá da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, falou para ele que se ele colocasse mais leitos, ele poderia reabrir, ou seja, uma medida matemática para poder tentar resolver uma medida humana, não funciona, não bate, não cola, sabe? Não vai. Então, é complicado. Maria, por favor, sua vez. O Carlos fez um comentário só antes, Maria, só um minutinho. O Carlos, nosso querido Carlos, pessoalista também. Lembrando que a proposta inicial do governo era de R$200. Como a oposição, o PSOL também, propôs um salário mínimo, o governo teve que dar os 600 a contragosto. A prioridade nunca foi o povo. O Carlos tem total razão, isso a gente falou aqui, acho que antes, no comecinho, que, na verdade, a proposta do governo nunca foi salvar ninguém, é só dar usar uma medida meio paliativa, e esses R$600 também não ajudam, assim, as famílias realmente que necessitam de uma ajuda para poder sobreviver no meio de uma pandemia, num isolamento, elas não conseguem sobreviver com R$600. Já não conseguiam sobreviver com o salário mínimo.
né? Já é difícil isso, né? Propor para uma periferia, numa cidade qualquer que seja, que as pessoas fiquem em casa para ganhar R$ 600, não faz sentido, quer dizer, não tem como você propor uma coisa dessa e achar que as pessoas vão ficar ótimas, maravilhosas. Ainda veio o Paulo Guedes falar que tá achando que as pessoas vão ficar folgadas porque estão ganhando R$ 600 do governo e não vão querer mais trabalhar. Enfim, né? Coisas que a gente tem que ouvir do neoliberalismo. Maria, agora sim, por favor. Bom, boa noite a todos e todas, né? Estou um pouco resfriada hoje. Então, se a voz falhar em algum momento aí, é por conta disso, tá? Então, a questão do Plano São Paulo, né? Para iniciar, assim, já foi falado bastante coisa importante aqui, eu acho que falta falar pouco, mas para começar a relembrar, né, que nós temos hoje mais de 600 mil contaminados, né, pela Covid-19, e quase 34 mil mortes, né? Nós ultrapassamos a Itália, né? Infelizmente, chegamos a esse momento, né? Apesar de muitas fake news, né, veiculadas aí pelo governo federal, estadual, dizendo que não seria tão sério, né? Dizendo que era só uma gripezinha, enfim, coisas do tipo, porque esse discurso ele funciona, né? O discurso da fake news é um dos grandes responsáveis por ter enganado parte da população, né? E serviu para a gente ter a realidade que a gente tem hoje aí de um governo fascista, né? Racista, enfim, que reúne as piores qualidades aí da humanidade, né? Então, iniciar a conversa nesse sentido. Só relembrando isso, que é algo muito sério, muito importante, né? E o Plano São Paulo, né, e as suas consequências aí, pessoal, eu vejo como mais um exemplo, né, mais uma demonstração de falta de planejamento, né? Os governos que nós temos eleito, o planejamento deles tem sido de compromisso com os grupos que financiam as campanhas eleitorais, né? O planejamento não é de formulação de política pública para atender às necessidades da população, né, ou da maioria da população, em todos os níveis, né? Eu gostei muito da fala do Laerte quando ele dá esse puxão de orelha aí, né? A gente não pode, até quando a gente vai se deixar ser enganado, né? A escola não funciona, a escola é um projeto para que não funcione, para que a gente não pense, para que a gente acredite em qualquer ideia veiculada aí, por qualquer cara aí, né, se ele representar, se ele tiver no ideário aí, que também é passado, né, pela grande mídia, se ele for homem, jovem, né, tiver dentro dos padrões de beleza divulgados, aí a gente já se deixa iludir, a gente já se deixa enganar, né? E no caso do Bolsonaro, que é o presidente que está em exercício, espero que por pouco tempo aí, porque estão aparecendo, né, as atrocidades que tem feito, não foi engano, né? Ele sempre foi isso, né? Tem vídeos dele aí circulando na rede de que ele sempre defendeu tudo que ele sempre defendeu. Então, bastante preocupante, né? A gente se deixar enganar, né? Então, não tem que passar a mão mesmo na cabeça, não, né, Laerte? Tem que abrir os olhos, né? E, enfim, provocar o debate, provocar a discussão, para que a gente acorde, né? Então, o Plano São Paulo e as suas, né, as ações dos municípios, incluindo aqui a nossa cidade, para mim vão nesse sentido. Não tem planejamento, né? O planejamento que existe, o pouco planejamento que existe, ele não é baseado, né, na seriedade que essa pandemia representa, né, para a saúde da população, não é baseado nas necessidades reais da população, e eles vão utilizando aí né, a realidade dos fatos para ver como é que eles ganham voto, né? A gente tem eleição no fim do ano aí, né, para vereador, né, prefeito, e aí o objetivo é um pouco esse, né? Olha, peraí, se eu falar contra determinado governo, né, ou se eu falar algo que agrade a determinada camada, né, a determinado grupo, eu consigo mais votos,
né? Se eu falar determinada coisa, então eu consigo menos votos. E é um desrespeito isso, né? É um absurdo, é asfixiante, né? Para citar aí um texto que eu vi hoje do Frei Beto, né? Tá bem complicado respirar, né? Não, nesse país, no governo, no estado de São Paulo, na cidade de Cajamar também está bem complicado respirar, né? As ações também em nível municipal, não consigo ver seriedade nem compromisso com a maioria da população. Você anda pelos bairros, se você quiser, né, andar pelos bairros, claro que respeitando aí, né, os limites de proteção aí. Você vê a população pedindo socorro, a população mesmo pobre, que passa necessidade, pedindo socorro, pedindo cesta básica em rede social, né? E você não vê ações, né, a longo prazo, pensadas, estruturadas e divulgadas, né? Porque se a ação para proteger aí a necessidade da maioria das pessoas, aí sim tem que divulgar, né? Não como caridade, mas como política, né, de atendimento às reais necessidades. A necessidade no momento não é atender o grande empresário que, como já foi dito aqui, está perdendo lucro, né? Está perdendo lucro, está perdendo a mais-valia. O grande empresário, o pequeno empresário também está falindo, também está tendo problema. Mas o que está pressionando para a reabertura é o grande, né? Aquele que já se habituou aí ao longo dos 500 anos de história a esfolar, né? A esfolar o trabalhador, a esfolar as minorias, né? A esfolar o povo pobre e sobrevive, né, disso sem nenhum constrangimento, né? Sem nenhum problema, né? Então eu acho que é um pouco isso que eu tinha para colocar agora. Legal, Maria, obrigado. Só um comentáriozinho sobre isso, que você acabou de falar. O trabalhador agora, se ele não perceber o poder que tem na mão, porque ele parou o empresariado, ele parou o Brasil. Se você tira o trabalhador do trabalho, o dono do capital perde tudo o que ele tem. Ele fica sem base nenhuma para trabalhar. Então, se o trabalhador, nesse momento, ele não perceber o poder que ele tem e transformar essas relações de trabalho em algo melhor para si mesmo e para a própria sociedade, cara, não sei, a gente precisa realmente elucidar para esse trabalhador que, na verdade, ele tem esse poder na mão, ele sempre teve esse poder na mão, e ele sempre terá esse poder na mão, e que é nesse momento que ele está sendo mais massacrado por várias políticas e por várias práticas, que ele precisa dizer assim, cara, eu tenho poder, a gente tem poder aqui, a gente vai determinar como vai ser essa relação daqui para frente. Então, esse debate é muito importante para a gente poder falar isso para o trabalhador, que você está mais perto, você tem tanto poder, trabalhador, que se você parado dentro de casa, num momento de pandemia forçado, você mostra para a sociedade o quanto ela precisa da sua mão de obra, o quanto ela precisa do seu trabalho para que ela sobreviva, que a economia sobreviva, que a sociedade sobreviva. Isso é muito importante. Daniel, vamos lá, sua vez. Só um comentário antes, Daniel, a Fátima fez um comentário aqui, com momento de cautela por parte de todos, que os governantes sigam as orientações de infectologistas e não cedam à pressão dos empresários. Proteger vida deve ser o primordial. Isso, né, Fátima, quem teoricamente pensa no outro, né, tem uma certa empatia aí, né, porque a gente vê uns empresários aí, a gente vê uma galera aí também que eu vou te falar, não tem empatia nenhuma sobre a vida das pessoas, está tratando as pessoas como número, não tem nenhum pingo de dó, nenhum pingo de consideração pela vida. Então, isso seria maravilhoso se todo mundo respeitasse, a gente não estaria talvez nesse dilema todo, né, Fátima? Talvez a gente estaria com alguma coisa mais resolvida nesse momento. Daniel, com você. Oi, pessoal, boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite. Queria dizer que eu concordo com tudo que vocês estão falando aí, né? E vou mencionar um pouco sobre o
ministro do Meio Ambiente também, que está passando a boiada geral aí, aproveitando a pandemia para acabar com a floresta e as terras indígenas, e falar sobre a pandemia também, né, a dificuldade que está todo mundo tendo aí de falta de trabalho e dificuldade de conseguir um alimento. Tá tudo muito difícil aqui também para a gente. A gente não consegue sair de casa, o pessoal, a minha mãe mais idosa, e salientar também o pessoal os nazistas, né, da Concluscan, que está fazendo manifestação aí geral também. O fascismo está dominando, né? Então, essa pandemia, assim, a gente está meio que refém dela. Quem quer viver, quem quer cuidar da sua família está meio clausurado, enquanto tem um doente mental aí que fica na rua fazendo baderna, né? Então, mais isso mesmo que eu queria falar, e deixo a palavra para vocês agora. Ser breve. Daniel. Valeu, Daniel. O Antônio fez uma consideração aqui, só deixa eu mostrar para todo mundo. De forma sucinta, Carlos Laerte, tudo que você disse converge para um debate inadiável, a renda básica incondicional. Com a elevadíssima automação dos meios de produção, simplesmente não tem e não terá emprego para todos. O que estamos vendo nos Estados Unidos e que tende a se irradiar pelo mundo, não é somente por Floyd, é a explosão de um acúmulo gigantesco de injustiças e desigualdades. O capitalismo terá que refazer a sua rota de exploração e ganância. Eu vou abrir a palavra para o Laerte, 2 minutinhos, Laerte, só para você comentar esse comentário, já que ele te citou aí, então fica à vontade aí. Carlos, um privilégio para mim, viu? Eu estava lendo aqui já o texto dele né? Tem duas questões a considerar aí. Primeiro, em relação ao que você falou, né? Porque desde os tempos, a minha formação é na área de economia, então, desde os tempos de Adam Smith, que às vezes a gente pensa que foi o Marx que teorizou sobre isso, mas a origem é o Adam Smith, né? O Adam Smith foi quem desenvolveu a teoria do valor, e ele vai dizer que o que gera riqueza, o que gera valor é o trabalho, né? A riqueza das nações. E o que parece a gente esqueceu um pouco disso. Aí vem a questão do Marx, que é o fetiche, né, da mercadoria. Acho que isso fez com que a gente esquecesse, por um lado. Por outro lado, né, nós estamos de um tempo que essa questão do avanço tecnológico e a substituição, né, trazendo o Marx aí para o debate do chamado trabalho vivo, né, de homens e mulheres, pelo trabalho morto de máquinas e equipamentos cada vez mais modernos, né, é presente, né? O que a gente acaba esquecendo aí, porque a impressão que se dá quando a gente olha para essas tecnologias, e esse é o fetiche, né, é que parece que, assim, isso aí é obra de algum deus, né? Então, Bill Gates, né, Steve Jobs, os deuses da tecnologia. O que a gente esquece aí nessa reflexão é que, se não fosse aquele machadinho de pedra, né, lá, né, de um tempo muito distante da nossa história, não existiria, né, o computador do nosso tempo, não existiriam as máquinas modernas do nosso tempo, né? Então, como a gente não tem mais a gente perdeu pelo fetiche da mercadoria, nós perdemos, né, esse vínculo com aquele passado, a gente acha que é obra dos deuses. Então, nem sendo assim, né, se o desenvolvimento de novas tecnologias é obra desses deuses, né, a apropriação passa a ser privada, é isso que a gente está perdendo. E a gente precisa, então, resgatar esse entendimento que a ciência, né, que a tecnologia é uma produção humana, começou com machadinha de pedra e evoluiu, né, ao longo de muito tempo para chegar nessas máquinas e equipamentos extremamente modernas do nosso tempo, que deveriam servir, né, para reduzir a jornada de trabalho de todo mundo, para que todos trabalhassem menos, vivessem melhor, né, e aproveitassem melhor o tempo que a gente teria à disposição. O que está acontecendo parece o inverso, né? A gente tem muita gente ficando desempregada de um lado
e muita gente trabalhando cada vez mais de outro lado, né? Interessante aí o comentário do nosso colega Antônio Carlos. Aliás, sempre, né? Ele tem uma habilidade, assim, com a escrita e com a fala, que é de causar inveja a muita gente. Parabéns, Carlos. E acho que acho que o Antônio Carlos é um dos poucos que tem paciência para ficar batendo boca lá no Cajamar Consciente, hein, Antônio Carlos? Parabéns, você merece palmas, porque vamos comentar. Galera, para elogiar, para ser persistente, assim, aqui em Cajamar. É isso aí. Debater mesmo, tem que brigar mesmo, não tem outra forma de a gente começar a mudar. Exato. Pessoal, a gente, para não estender muito as coisas aqui, a gente dividiu em 3 blocos. Eu gostaria agora de iniciar o segundo bloco, que é sobre o que está acontecendo, na verdade, o que veio à tona agora com a questão do movimento negro, né, da questão do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que eclodiu aí uma revolta bastante interessante nos Estados Unidos, que a gente sabe que é um dos países mais racistas do mundo. Mas eu não queria falar sobre os Estados Unidos exatamente, porque eu acho que eles têm que lidar com as coisas deles, né? Eu acho que é ótimo que a pauta veio, poderia ter vindo por qualquer país, a pauta está aí vindo pelos Estados Unidos, que necessariamente tem um problema real que todo mundo conhece, já sabe que não é a primeira vez que acontece, quem lembra de Los Angeles também, já aconteceu isso outras vezes, né? Então eu acho que eu gostaria de voltar o foco para a gente, porque a gente passa pelo mesmo problema, e aí a gente vê várias discussões do tipo hoje, né, que é o seguinte, por que você chora pela morte, ou por que você lamenta, ou por que você faz o movimento, né, de olhar para o movimento negro dos Estados Unidos, por exemplo, que está acontecendo lá, a revolta americana, e não olha para o Brasil, né, não olha para o que está acontecendo do teu lado, né? A gente teve inúmeros casos que aconteceram aqui no Brasil nos últimos 6 meses, de criança negra morta por policial, a gente teve adolescente morto por policial várias vezes, a gente teve uma festa que aconteceu e que os adolescentes foram encurralados e vários morreram no baile funk no Rio de Janeiro por conta da agressão policial. Ontem aconteceu um fato que está todo mundo, o mais comentado hoje dos dias, da criança que foi negligenciada pela mulher do prefeito de Tamanduateí, sei lá, uma cidade lá de Pernambuco, e que acabou morrendo, caindo do 9º andar por conta, enfim, uma criança negra, uma empregada doméstica que estava trabalhando no meio da pandemia na casa de um patrão, branco, loiro. E aí a gente tem que levantar a pauta da negritude aqui o mais rápido possível, porque a gente tem um problema estrutural no Brasil, obviamente. Viemos numa cultura escravagista, vivemos numa cultura ainda escravagista, que acha que é normal a gente ter empregadas domésticas, que acha normal a gente enfim, precarizar o trabalho dessas mulheres negras e tudo mais, e a gente sabe que o racismo estrutural, o racismo ainda é uma realidade brasileira. Eu só vou trazer alguns dados para vocês que eu levantei aqui, para vocês terem uma noção. Hoje no Brasil, um negro, ele corre 2,7 vezes mais risco de morrer do que um branco. Isso são dados vindos do IBGE, nem sou eu que estou inventando, busquei está lá no IBGE, para todo mundo buscar, se quiser, tá? Hoje a gente tem a terceira maior população carcerária no Brasil, e 52% da população carcerária é negra, tá? Negros e pardos. Em 2009, 75,5% dos homicídios acontecidos no país foram de pessoas negras. Então a gente está falando de uma política, de um mandato, de um modo vivendi, de uma sociedade que massacra a população negra e pobre.
Primeiro que ela já não dá oportunidade para a população negra e pobre, né? E segundo que, além de não dar oportunidade para a população negra e pobre, ela também massacra a população negra e pobre, e que está, obviamente, na maior parte da periferia, né? Então, eu levantei alguns dados, por exemplo, do IBGE, no último censo aqui em Cajamar, para mostrar que aqui na cidade de Cajamar, a renda mensal de uma pessoa negra, a renda média mensal de uma pessoa negra daqui de Cajamar é de R$ 932. Enquanto de uma pessoa branca, aqui, ou parda, passa de R$ 1.200 para R$ 1.300 uma renda média. É baixo para todo mundo, tá? Não estou dizendo que, né? Mas a gente vê que existe um problema estrutural aí, existe um problema que ainda está acontecendo há muito tempo e que a gente não consegue resolver. Não consegue resolver. E um detalhe é um detalhe bobo, talvez, eu não acho que é bobo, eu acho que tem alguma coisa aí. É que a prefeitura de Cajamar, por exemplo, não fez nenhuma nota sobre nada do que está acontecendo, nem sobre essa questão do racismo, dessa questão da gente de estar passando por esse momento horrível da nossa história, mais um, né? E a prefeitura de Cajamar não fez nenhuma nota sobre isso. Ela simplesmente fez uma nota sobre... No mesmo dia, ela fez uma nota sobre a reforma de uma escola que ela está fazendo, mas a reforma que está parada porque a escola não está funcionando. Glaucia, acho que você tem o lugar de fala aqui, então, por favor, você começa seus 5 minutos desse debate, e eu vou acatar a sugestão da Maria, que é não todos falarem por bloco, porque a gente se estendeu um pouquinho, senão a nossa live vai ficar muito extensa, tá bom? Então, acho que 3 pessoas nesse bloco e mais 3 pessoas no outro. Tá, ok. A minha internet tinha caído aqui, mas voltei já, acho que eu consegui estabilizar. Essa questão do negro é complicado, né? Porque a gente do movimento negro, aqui do Brasil, a gente vem lutando todos os dias, né? Para nossa sobrevivência. Se a gente for pegar os dados, a cada 23 minutos um jovem negro é morto. Né? Então, às vezes eu saio na rua e fico pensando, será que eu sou a próxima? Né? Porque, assim, se você tem uma graduação, se você é trabalhadora, se você não importa se você tem... Acho que a Glaucia caiu. Será? Glau caiu? Caiu. Acho que sim. Assim que ela voltar, a gente... voltou, Glau. Voltou. Então tá bom, tô arrumando aqui. Então, assim, é muito complicado isso, né? Essa questão do negro, da comunidade, né? A gente vê que a gente é o alvo da polícia o tempo todo, né? Primeiro eles matam, depois eles perguntam o que você estava fazendo, né? Aonde você estava indo, se você é trabalhador, se não é, o que acontece. Então, é uma luta constante do movimento negro, né? E aqui em Cajamar, eu sempre me perguntei, eu falei assim, poxa vida, né? A gente tem tanto negro na verdade, e você não tem um vereador negro. Cajamar nunca teve um prefeito candidato, né, negro, nenhuma prefeita. Então, assim, a gente tem várias secretarias, acho que são 17 secretarias, a gente não tem nenhum secretário negro. Então, assim, o racismo não está só na questão de ir lá e matar um negro, né? Está na questão de não dar oportunidade. Né? A gente não tem oportunidade, é muito pouco. Assim, entre um negro e um branco, as pessoas preferem um branco. Né? Eu sofro racismo constantemente, assim, todos os dias. O fato de você entrar dentro de um ônibus e sentar do lado de uma pessoa branca e, assim, do nada a pessoa levantar e sair de perto de você só pelo... Aí você começa a pensar, nossa, o que aconteceu? Será que, né, eu tô cheirando mal? O que fiz alguma coisa que essa pessoa não gostou? E aí você começa a pensar, não, ela se levantou de perto de mim por conta da cor da minha pele. Né, uma coisa que a gente vive assim constantemente. Eu fico me perguntando como é que a gente acaba com isso, né? Como dizia o Malcolm X, enquanto existir o capitalismo, vai existir o racismo.
né? Então, se a gente não acabar com uma coisa, a gente não destrói a outra. Então, é uma luta constante, né? E aqui na nossa cidade, eu acho que a gente tem que brigar por mais espaço, tem que brigar por mais oportunidade, porque a gente é normal como todo mundo, né? Eu acho que não tem diferença, assim, mais de 70% da população brasileira são negros, né? Mesmo que não tem a cor da pele, mas tem o sangue de um negro ali, né? Então, eu acho que a gente tem que resistir o tempo todo, né? Então, a gente tem que gritar para o mundo que as nossas vidas importam, sim. É isso. Muito bom, Glaucinha. Sim, você tem toda a razão, eu acho, viu? É complicado você. Eu imagino que seja incrivelmente perturbador você sair de casa pensando: será que, né? Será que, né? Que qualquer coisa vai acontecer comigo? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou, né? O que vai acontecer comigo que estou nessa população que tem esse perfil dentro de uma sociedade como a nossa? Você está completamente certa disso aí. Genilson, quer falar? Não só de pandemia, mas, digamos... Abriu o microfone aí? Tá ouvindo agora? Complementar o que a Glaucia falou, e aí, assim, Carlos, não só agora no momento de pandemia, que aparece muita coisa, né? Mas digamos que de 2016 para cá, muita coisa aconteceu no Brasil, né? Houve digamos que foi quase que uma nova estrutura da sociedade surgiu, né? Ou, como alguns dizem, né, muito do que a gente sempre teve na sociedade, né, escondido, né, teve um momento que apareceu, foi inevitável, né, que é justamente essa questão da maldade mesmo, parece assim um propósito antissocial, né, contra os mais pobres, contra negros e contra todos, né. E aí, pegando para falar da questão racial, né, quando você pauta no início, Carlos, a questão dos Estados Unidos, é inevitável, cara, a gente não pegar, assim, algo de lá, porque, assim, você sabe, quem conhece a história dos Estados Unidos sabe como foi que cresceram, porque estão, e porque são tão ricos, né? A gente conhece a história, sabe, mas, enfim, eles aparecem muito para o mundo, né? E esse caso agora recente, você vê que ele reflete para o mundo, não tem jeito, né? E, assim, o que a gente pode filtrar de lá é a questão da insistência, da persistência que o povo está tendo e não sair da rua. E dizer o seguinte, mexeu, agora vamos para a briga mesmo, né? O Brasil tem 56% de pessoas negras. E a gente não vê uma adesão muito grande aqui. A adesão é pequena, inclusive de pessoas que estão na grande mídia. A gente sabe que o número é menor, mas tem um outro no jornalismo, né? Atrizes, cantores, muitos jogadores de futebol, ricos, milionários, e que não aderem à causa, né? Não defendem. Isso é muito triste. Eu acho que isso falta a questão da consciência de classe, né? Que a gente não tem. A questão da coletividade, a gente não trabalha isso no Brasil, a questão do bem comum. O que é bom para todos, para a sociedade como um todo, o que é bom, né? E uma coisa que aparece muito, inclusive nesses discursos fascistas, vamos dizer assim, a questão da meritocracia. A gente poderia aqui pautar tanta coisa para dizer e para provar que a meritocracia não funciona, porque o Brasil nunca tratou as pessoas de igual modo. Ele nunca deu oportunidade igual para as pessoas. Então, se você não trata as pessoas iguais, se você não disponibiliza o acesso para que essas pessoas possam concorrer nas mesmas condições, como é que pode existir meritocracia, né? E aí pega lá, 1850, Declaração da Propriedade Privada no Brasil, quando foi declarado, né, a classe negra, quando supostamente veio a Lei Áurea, que acabou com a escravatura no Brasil, lógico, né, isso na teoria, obviamente, né, como ia comprar terras? Do que serviu a Declaração da Propriedade Privada? Então, a exclusão negra e de pobre veio, quem conhece o processo histórico do Brasil, veio de lá, desde muito tempo, né? É difícil você explicar
para aquele garoto que não prestou muita atenção na aula de história do Brasil, quando ele vê alguém hoje com tantos imóveis, Carlos, e aí as pessoas aplaudem e falam, não, merece, é de família, isso é tradição, família. Tradição do quê? De onde? Por que uma pessoa tem um quarteirão inteiro? 10 prédios, uma pessoa numa cidade só. E tanta gente, um déficit habitacional de 7 milhões de casas no Brasil. Genilson, é muita coisa, né, para resolver. Muita coisa. Não tem jeito. A gente tem sede de falar, né? Não, é muita coisa para resolver, né? A gente vai falar do racismo. O racismo está muito intrínseco com várias outras questões. A questão histórica, com todas as pautas sociais, todas, com todas. As políticas todas que foram promovidas por todos os momentos do Estado, né? Em nenhum momento do Estado. É óbvio, existem algumas políticas reparatórias que foram colocadas aí em alguns governos, mas que não surtiram algum efeito que mínimo, mas não era o ideal, porque a gente tem que pensar que, como você bem disse, a maioria da população é negra, né? E o negro parda, né? Ou que estão ali no mesmo radical. E aí a gente vê que, na verdade, o que a gente vê na televisão, por exemplo, é o homem branco, né? O link que eu passei para vocês, por exemplo, de todos os prefeitos que foram reclamar lá com o governador, por exemplo, se todo mundo abrir, a gente vai ver aí homens de meia idade brancos. Então, a política toda está governada por homens brancos, né? A maioria. Você olha o Congresso Nacional, você olha os representantes do povo, a maioria brancos. E aí, como você fala assim, cara, eu preciso representar um povo que é preto, pardo, e que está aí numa luta de reparação histórica, porque a gente precisa de uma reparação histórica, e o nosso Congresso não reflete isso, o nosso Senado não reflete isso, né? A nossa presidência da República, muito menos, né? Aí a gente vê os vereadores, a gente vai para a nossa cidade, não precisa ir lá longe, né? Não precisa ir para Brasília. A gente vem aqui para a nossa cidade e também olha para a composição da nossa mesa de vereadores e você olha, não tem representatividade. Primeiro que já não tem representatividade feminina, né? Já começa por aí. E a segunda é que não tem representatividade de etnia, não rola. É homem branco, meia idade, que está ali, fazendo política já há muito tempo e já está coordenando tudo isso e que não dá essa oportunidade. E aí, essas políticas já são reflexo de um movimento, não, de um hábito, né, de uma história toda de um país que reflete, obviamente, que o negro não tem oportunidade, ele tem uma barreira muito maior do que qualquer homem branco que nasça, enfim, aqui nesse país. Então, você nasce negro nesse país, você nasce, só um minutinho, só para concluir, Maria, você nasce negro nesse país, você está fadado a ter que usar, se esforçar o triplo, quádruplo, para, primeiro, não morrer de tiro da polícia, segundo, para não ir preso num processo de encarceramento em massa da população negra, terceiro, para ter espaço para poder ter sua voz ouvida ali nos meios de comunicação, na mídia, quarto, no mercado de trabalho também você vai ganhar menos, porque você é negro, você tem seus postos de trabalho definidos, e aí, por aí vai, toda essa cultura que às vezes na maioria dos casos, essa cultura só está aí exatamente porque as pessoas não percebem o mal que isso causa para a sociedade. Fala, Maria. Sim, só para comentar também, Carlos, é um trabalho muito bem feito, né? Quando se fala, né, nas minorias de maneira geral, mulheres, negros, homossexuais, enfim, imediatamente vem um gatilho na mente das pessoas. Lá vem o pessoal do mimimi, né? Então, todas as injustiças, toda a opressão, todo o massacre que é feito é transformado por essa grande mídia, né? E por uma educação pífia, sem material, sucateada, que não funciona direito, em mimimi, em reclamação. Esse povo está reclamando de barriga cheia, né? E quando você vai fazer a análise mesmo de fato dos dados, fica muito claro, né? Fica muito claro que faz parte desse projeto manter as pessoas que são a grande maioria, né? Inclusive nessa situação aí de que elas mesmas não se dão conta, né? Da própria força,
né, de que poderiam, sim, né, de que, por exemplo, participar da vida política não é crime, né, participar da vida política da sua cidade, da sua região, do seu território, não é crime, é legítimo, né, é algo que, inclusive, você vai poder melhorar, né, a vida das outras pessoas que estão ali, como a Glaucinha disse no início da fala, sofrendo diariamente, né, sem poder, pensando que ao sair de casa você pode não retornar mais. Né? Então é bastante séria essa questão. Eu vou... Tem bastante comentário aí, tá bombando. Carlos, seu microfone está desligado. Perdão, galera. Então, eu vou ler alguns comentários aqui para todo mundo, de todo mundo, que tem bastante comentário sobre a pauta, eu achei muito legal. Ó. A Jé tá aqui, o Alex também, a Jé já trabalhou, já militou aqui com o pessoal de Cajamar, agora está militando lá com o pessoal de Santana de Parnaíba, seja bem-vindo aí, Jé, valeu. O Alex também fez ótimos comentários sobre a questão de como que um estado do Sul, por exemplo, faz uma manifestação achando que, nossa, coitados, né? E a gente não vê só no Sul, não, viu, Alex? Assim, tipo, coitados do pessoal lá dos Estados Unidos, nossa, mas também não se comove como com a questão brasileira. Isso tem uma questão bastante histórica de também, Alex, de povoamento, sabe? A região Sul, ela foi povoada por povos diferentes de São Paulo e tudo mais. Então, quanto mais a gente desce, né, e a gente vai para Uruguai, para Argentina também, quanto mais a gente desce lá para os Pampas, a gente vê que a população negra foi expulsa daquele lugar, mesmo que tenha ocupado algum momento, mas a gente vê que ela foi expulsa. A Argentina, por exemplo, hoje a gente sabe que não tem negros na Argentina, né? Não tem negros históricos assim, que ocuparam na época da escravidão, não estão mais lá, eles foram expulsos do lugar. Então não é só lá, não. O Antônio fala, não temos negros nem mulheres na Secretaria de Cajamar, exceto a cunhada do prefeito. E a gente não tem mesmo, né? A gente vai ver em outras cidades, se a gente for para outras cidades, a gente vai ver a mesma coisa, né, Antônio? Nem é uma questão, né? Como eu disse, não é uma questão só de Cajamar, mas é uma questão que impacta Cajamar. Você mostrei aí, os prefeitos são todos homens, brancos, né, e tudo bem nutrido aí. A Fátima também fala, infelizmente a questão do racismo é muito latente, daí vê-se a necessidade de uma educação que possa ajudar a erradicar essa doença, e de leis mais rígidas para proteger, enquanto a consciência das pessoas racistas ainda é cega. Fátima, as leis mais rígidas eu concordo, mas eu acho que reparação histórica é muito importante. E a reparação histórica parte do princípio das políticas públicas. São as políticas públicas que vão garantir essa reparação histórica. Uma delas é a cota, por exemplo, para negros nas universidades. Isso é um princípio de reparação histórica, né? Mas está longe de ser uma reparação histórica, por exemplo, no mercado de trabalho, está longe de ser uma reparação histórica na ocupação da cultura, está longe de ser uma reparação histórica na mídia, na modo como a gente encara o padrão de beleza. Então tem muita coisa aí que a gente precisa pensar em políticas públicas para poder reparar historicamente essa falta de oportunidade da população negra, ao meu ver, tá? Se quiser alguém abrir o microfone, abre aí, fica à vontade, eu estou comentando porque eu estou lendo, tá? Mas se quiserem comentar, vão comentando aí também. A Jé fala também, infelizmente o racismo não é doença, é falta de caráter mesmo, eu concordo, não tenho o que falar, não sei por que as pessoas se incomodam tanto com isso. O Alex traz aqui a questão desse absurdo que é o dirigente da Fundação Palmares, é um disparate, eu não sei, o Brasil não é para amadores. Quando eu penso nesse cara, eu penso no Brasil não é para amadores. É um absurdo. Carlos, fala. A Fátima citou aí a questão das leis, né? E aí, assim, a questão é tão séria, o Código Penal brasileiro, ele prevê sanções duras, né? O crime de racismo ele é inafiançável, né? Só que são raríssimos casos em que realmente a pessoa vai ser enquadrada, é o artigo 140 do CP, do Código Penal brasileiro, né?
e acho que no inciso terceiro, deixa eu ver aqui, no inciso terceiro, parece que ele... Bom, pode ler o artigo 140 que você vai encontrar, acho que no caput, que é para quem não entende, no início ali, na sua expressão própria do código, do artigo 140, fala de injúria, né? Mas também prevê a questão do crime de racismo mesmo. Então, o que acontece? Na prática, Carlos, quando as pessoas cometem tal crime, normalmente vai para injúria, se encaixa em injúria. Então, a pessoa não responde por racismo, porque racismo é inafiançável. Então, você veja, a estrutura é muito poderosa, ela é muito enraizada, ela é muito antiga. A lei prevê, você vê que na prática, para você provar que de fato foi racismo, é que é mais difícil. E a lei foi feita por quem também, né, Genilson? A lei foi feita por quem, né? Exatamente. Exato. Então, E outro aspecto da questão, que só a questão legal também não basta, né? A gente tem, em 2003, né, a primeira legislação que obriga o ensino, né, da cultura africana nas escolas. Já foi alterado em 2008, mas, de fato, então, assim, 2003 para cá, passados aí 17 anos, qual é o impacto disso, né? Tudo bem que as coisas na educação são a longo prazo. Agora, se 17 anos não é um prazo aí eficiente para a gente já ter, né, desenvolvido um pouco dessa consciência na criançada, né, nos adolescentes que, enfim, têm passado, né, por essa possibilidade de fazer esse estudo, né, mais aprofundado, porque há um grande boicote, né, à história do negro na nossa sociedade. É um boicote absurdo, né, os negros contribuíram muito, negros, negras, contribuíram muito, né, para a nossa sociedade em todos os aspectos, né? Na ciência, inclusive. Mas há um boicote, né? Se esconde, é como se a imagem do negro tivesse sempre que estar vinculada a alguma coisa sempre muito negativa, né? E a gente precisa se dar conta disso, né, para ganhar força e combater isso. Acho que é só assim mesmo, ganhando o debate, né, e aí a consciência das pessoas, que a gente vai alterar essas práticas racistas que a gente olha, e tanta gente, inclusive, né, no governo aí achando muito natural, né, ou se não naturaliza, diz que é mentira, né, que não existe, que é coisa da imaginação de alguém. Então, só o aspecto da lei não basta, tem que trazer para a prática, para a vida real. Eu disponibilizei aqui, Carlos, através de um comentário, um link do Conselho Nacional de Justiça para que os nossos acompanhantes que estão acompanhando aí, os nossos telespectadores, vamos dizer assim, né, porque é uma tela, né, sim. E o nosso público possa ler um pouco sobre a diferença entre racismo e injúria racial. Tá. Laerte, um minutinho para a gente avançar. Não, Carlos, vamos então passar para o próximo bloco, que aí eu já faço um apanhado geral e entro na questão do fascismo. Tá bom. Só comentando então uma coisa que a Jeff falou aqui, que a indignação prática pelo norte-americano asfixiado, mas também precisamos de indignação prática revolucionária nos 80 tiros. Concordo plenamente, e tem uma coisa que é o seguinte, que é bom deixar claro, que a gente considera a violência, a fome, o racismo, a gente considera a falta de oportunidade uma violência, a gente considera a falta de saúde para a população preta, para a população carente, negra, isso tudo é uma violência. Então, não admito, por exemplo, eu, Carlos, não admito que se fale que o que está sendo feito nos Estados Unidos, por exemplo, de queimar delegacia, de quebrar loja, é uma violência, porque o povo não teve reparação histórica, o povo preto não teve reparação histórica, e até o momento ele foi violentado por todos os estados, e essa violência é mais sutil, né, vamos dizer assim, porque ela está mascarada por 1 milhão de coisas, mas eu prefiro muito mais essa violência praticada pelo povo preto americano que está lá lutando por seus direitos e reparação histórica, e a gente deveria também, do que a gente ficar levantando bandeira aqui e ficar quietinho ou só ficar lamentando quando alguma injustiça contra o povo preto acontece no nosso país. Então, não estou incitando nada, mas eu acho que são dois momentos, não confunda a violência praticada pelo Estado ou pela sociedade cruel, a sociedade de falta de caráter,
com a violência revolucionária, porque a violência revolucionária ela é necessária. Vamos lá. Agora, nesse próximo bloco, a gente vai começar falando sobre a questão dos antifas. Vamos falar dos antifas, né? Então, a primeira coisa que eu queria só trazer aqui para a discussão é que a gente tem que deixar claro que, na verdade, ninguém gosta, né, de ver que existe uma política de Estado que está sendo levada à militarização. Ninguém quer ver a perda de direitos, né? Quer dizer, a gente parte do princípio de que a maioria dos trabalhadores hoje, eles não querem perder direitos, eles não querem ter seus direitos revogados, eles não querem sofrer violência, eles não querem ter as suas liberdades cerceadas, e a gente, dentro de uma democracia, a gente também não quer que por exemplo, a gente que está aqui debatendo no PSOL, a gente não quer que a gente seja perseguido, porque a gente está aqui debatendo ideias sobre sendo oposição a um governo que está retirando direitos, que está transformando o Estado num Estado mínimo, está praticando o genocídio da população preta, do pobre, periférica. Então a gente quer lutar contra isso, quer mostrar que, na verdade, a gente precisa de pessoas que são conscientes dessas realidades brasileiras e que não esteja fazendo política para benefício próprio, tá? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a gente se declarar antifascista, né, ou antifa, porque isso tem uma carga histórica, né? A questão histórica do antifascismo, né, do movimento antifa, ele vem e nasce dentro do comunismo alemão. Ele nasce dentro do Partido Comunista Alemão. Então a gente tem que lembrar que quando você se autodeclara antifa, teoricamente você está trazendo historicamente duas coisas. Você é anticapitalista e comunista, sabe? Você tem que lutar contra o capital, contra o acúmulo de capital, e você tem que lutar para um Estado que distribua a renda, a distribuição da renda e dos lucros. Então, a gente precisa alinhar esse conceito, partir do princípio de que o movimento antifascista, ele tem como base histórica o nascimento dentro de um contexto em que se refuta o nacionalismo e o totalitarismo do Partido Nacionalista Alemão, em contraponto, trazendo as ideias de Marx, trazendo as ideias comunistas para dentro da Alemanha, na tentativa de disputar uma eleição em que Hitler ganhou, obviamente, né, historicamente a gente sabe isso, mas que o movimento nasce contra o fascismo, né, então contra essa questão do nacionalismo utópico, do nacionalismo exacerbado e da cerceação dos poderes, enfim, de toda essa questão. Hoje a gente se vê flertando demais do governo Bolsonaro, a gente se vê flertando demais com essa ideia de cercear os direitos, de cercear a mídia, de privatização tirada de direitos da população, dos mais pobres, enfim, e dessa ideia do nacionalismo, de que Bolsonaro, ou o partido que ele nem tem partido hoje, mas que Bolsonaro, ele é o salvador, e que todos são vítimas, e que o comunismo vai tomar conta, o comunismo chinês vai tomar conta. Então, por favor, né, amigos que estão vendo nesse nosso debate, vamos ter cuidado com essas definições teóricas ou dessas práticas, né? Quando você se diz antifascista, hoje, a gente sabe que é ótimo, maravilhoso, ninguém quer flertar com o fascismo, obviamente, ninguém quer ser esse tipo de gente. Mas a gente também tem que lembrar que, quando você se diz antifa, você está se declarando comunista e anticapitalista, você tem uma base muito forte nisso. E a gente sabe que hoje, por conta do movimento que aconteceu aí na internet nos últimos dias, a gente vê que pessoas até então se declaravam de direita, né, votando aí em partidos como o PSDB, Novo e hoje são antifas. Então, a gente tem que separar um pouquinho do joio do trigo. O movimento é legítimo, a gente precisa combater o governo Bolsonaro. Isso a gente está de acordo, todo mundo está de acordo, tá? Mas falar sobre o antifascismo também é falar sobre o anticapitalismo, falar antifa, está muito relacionado a anti-cap, está muito relacionado ao comunismo também, tá bom?
abro a palavra aí para quem quiser falar, por favor. Carlos, eu queria fazer um comentário aqui, voltando um pouquinho na questão anterior, né, e partindo aí do comentário do Alex e de alguns colegas a respeito dessa nossa tendência, né, a uma aproximação aí com os Estados Unidos, então, né, de algumas figuras que protestam, né, quando acontece lá e não necessariamente quando acontece aqui no Brasil, né, e assim, a gente situar um pouco isso historicamente, né, por que as coisas são desse modo. Então, o Celso Furtado, né, que foi um grande economista brasileiro, para quem não conhece, Celso Furtado está entre os 3 mais importantes economistas do século XX, né, mundial. O Celso Furtado dizia o seguinte, olha, que a elite que se forma no Brasil, a partir da colonização portuguesa, é uma elite, né, que importa o padrão, o estilo de vida europeu, né, e isso é que faz com que a elite brasileira sempre busque imitar, né, o exterior. O Florestan Fernandes, outro grande brasileiro, sociólogo brasileiro, foi professor da PUC há muito tempo, né, ele dizia que o problema se agrava nesse caso é porque a classe média, que é quem faz opinião, a opinião pública, né, então são os médicos, os jornalistas, tem o hábito de imitar a elite brasileira, o que significa dizer que a gente tem, então, né, uma cultura no Brasil que se difunde a partir desse padrão de imitação do estrangeiro, e que a ditadura militar, né, deu uma grande contribuição no sentido de fortalecer essa visão, né, os mais, né, na época da ditadura tinha uma propaganda, por exemplo, que dizia, voltou com tudo agora, nesse contexto de retrocesso no Brasil, que dizia assim, ó, se é Bayer, é bom, né? Qual era a simbologia dessa propaganda? Bayer é estrangeiro. Então, se é estrangeiro, é bom, se é brasileiro, nada presta. Isso faz parte dessa ideologia, né, dessa elite que vai se formando no Brasil, né? Com relação à questão do racismo, e eu vinculo isso tudo, olha, coronavírus, racismo, fascismo, acho que isso está num pacote, né? Então, a questão do racismo no Brasil, que é estrutural, né, que é sistêmico. Eu me lembro de uma pesquisa que foi feita há pouco tempo que perguntava assim, se você já tinha, se você né, se você tinha preconceito de cor. 97% respondeu que não. A segunda pergunta dizia assim, você já viu alguém que tenha preconceito de cor? 97% diz que sim. Então, assim, está no outro, né? O preconceito de cor está no outro, mas não necessariamente em cada um de nós, mas é uma coisa sistêmica, está em todo mundo, em todo lugar. E o racismo, que tem a ver também com essa origem brasileira, né, com essa elite que se forma no Brasil extremamente preconceituosa, né? Então, o racismo, ele faz parte de uma ideologia dominante que busca o tempo todo criminalizar, né, sobretudo os mais pobres e marginalizados, incluindo aí, né, a classe trabalhadora em geral, mas, sobretudo, a classe trabalhadora negra, né? Então, faz parte de uma ideologia dominante que busca criminalizar essa população, né, atribuindo a eles a alcunha de classes perigosas. Então, quando a gente fala assim, quando a gente vê no noticiário, por exemplo, a população do Rio de Janeiro desceu o morro. Quem que está descendo o morro? É a classe trabalhadora e, sobretudo, a população negra. Então, a gente criminaliza esse movimento de quem desce o morro como uma coisa pejorativa, por qual razão, né? Porque isso faz parte de uma ideologia cuja reação, por exemplo, do Estado, da força policial, é atira primeiro e pergunta depois. Então, a difusão dessa ideologia de criminalização, né, acaba abrindo precedente para essa ação do Estado que atira primeiro e mata depois, e tem matado muita gente no Brasil, está se matando. Eu não estou falando de mortes, estou falando de assassinatos.
quase 70 mil pessoas por ano, e dessas 70 mil pessoas se matam por ano no Brasil, 71%, né, eles são negros, né? Então, faz parte dessa ideologia dominante que busca sempre a criminalização da classe trabalhadora. Do ponto de vista atual, né, o que a gente começa a ver, quem não viu ainda precisa acordar para a realidade, né, é que tem essa ascensão do fascismo no Brasil, né, assim, no governo, na polícia, né, na sociedade, nessa classe média. Então, tem uma ascensão, né, uma movimentação muito forte fascista no Brasil, e essa galera começa a fortalecer essa ideologia, né, de criminalização da classe trabalhadora, sobretudo da população negra, aí por uma razão muito simples, só não vê quem não quer. Essa tragédia econômica e de saúde que nós estamos vivendo, obviamente, nós vamos demorar muito para sair dela e a tendência é se agravar. Então, eles já estão, de certo modo, fortalecendo a difusão dessa criminalização dessa classe trabalhadora, especialmente negra, porque, né, é indiscutível que em algum momento vai ter que ter uma reação. Então, quando a galera desce o morro, quando a galera se movimenta na periferia, é o recado que ela está dando, que não está suportando mais essa superexploração, né, que o racismo é um elemento estratégico, assim como o machismo, né? Então, racismo, machismo, toda essa maneira de lidar com a população LGBT no Brasil faz parte desse conjunto aí da obra de uma elite, né, que se formou desde a colonização, né, e que é perversa. Então, ela é preconceituosa, ela é racista, ela é homofóbica, né, e utiliza dessa instrumentalização aí para superexplorar a classe trabalhadora. É uma preparação, esse povo está se preparando, porque eles não têm dúvida que do jeito que as coisas estão indo do ponto de vista econômico, social, né, em algum momento, como está acontecendo nos Estados Unidos agora, e já aconteceu no Brasil, né, e a televisão que não mostra, mas tem acontecido em algumas regiões do Brasil, já tem, né, uma movimentação, uma reação, né, contra essa superexploração. Eles estão, né, carregando os fuzis e os canhões para, mais uma vez, atacar a classe trabalhadora, é o meu entendimento. Cara, assim, é engraçado, porque quando a gente fala da ascensão do fascismo e tal, a gente vê que os caras, eles utilizavam a crise econômica como uma pauta, né? A pauta econômica, ela estava ali dada como crise econômica, e aí eles dominavam exatamente as pautas de costume, que é isso que você está falando, Laerte, que é, eu vou impor que, na verdade, o problema é o comunismo, né? O problema são as pessoas quererem o bem-estar social, né? Através da ideia do comunismo. Então, eles vinham com essa dominação das pautas de costume, muitas vezes ligado à religião, por exemplo, e dizendo, não, porque se a gente não conseguir se retrair e unificar a população, a gente vai perder, a gente não vai conseguir, né? Então, o fascismo, ele nasce com ele vem com essa ideologia, ela vem com essa ideia de que eles só conseguem salvar a população, salvar a sociedade, se eles dominarem as pautas de costume de alguma forma também, né? É porque, só acrescentando é porque, assim, o fascismo, o nazismo, né, então esses movimentos, eles sempre elegem os seus inimigos, né? Sim. Então, na Alemanha nazista, né, o judeu, né, o negro, os comunistas, os inimigos são sempre os mesmos. O que eu estou tentando acrescentar aqui é que, no caso do Brasil, né, a população trabalhadora, sobretudo a população negra, sempre foi o inimigo dessa elite que se formou, o que significa dizer que a elite brasileira sempre foi fascista. Sim. Né? E o que nós estamos vivendo agora é um momento que se fortalece
essa estrutura fascista, né, e cuja consequência será ainda, né, aprofundar ainda mais a pobreza e a desigualdade dessa parcela da sociedade brasileira que desde 1530 praticamente vem sendo superexplorada no Brasil, né? Daniel, quer falar alguma coisa? Estou só escutando mesmo, deixar vocês continuarem aí. Valeu, obrigado pela palavra aí. Maria, quer completar? Quer falar alguma coisa? Eu acho que o professor Laerte já pontuou muito bem, né, tudo que a gente pensa aí, né, eu assino embaixo, professor. Só queria apontar um detalhezinho, né, que a nível local mesmo, né, a gente fica olhando para algumas posturas, né, de algumas autoridades, em nível local, que assustam, porque lembram muito, né, assim, algumas práticas desses regimes totalitários. Então, particularmente falando, né, muita gente me pergunta, Maria, por que você é tão brava, por que você briga tanto? É porque quando você sente na pele algumas situações, né, eu acho que você tem dois caminhos, né, ou você se retrai e aceita e se submete, né, ou você se revolta, que eu acho que é o que eu faço frequentemente. Então, a gente usa esses termos, né, parecem muito distantes, né, eu só queria chamar a atenção para isso. Não, regimes totalitários, você identifica muito próximo de você e está nessas pequenas ações aí, ações machistas, né, preconceituosas, que tentam te diminuir, que tentam te dizer que você não é ninguém, né, as terminologias usadas aí, a mulherzinha, né, então, assim, a gente precisa ter os olhos muito abertos para isso. E muito comum ver isso em autoridades, né, em pessoas que a sociedade elegeu aí para posições de comando. Então, muito me assusta, né, ver esse tipo de coisa. E aí, como a minha formação é freiriana, né, eu estudei na Fundação Santo André, tive aula com a Marilena Nakano, né, que foi uma parceira aí de Paulo Freire, de trabalho, e então eu aprendi muito cedo, né, que a me revoltar, a me rebelar, né, a educação freiriana, um dos motivos dela ser muito combatida é porque ela promove esse pensamento, né, de não vou me submeter, né, e aí é para as pequenas coisas e é para grandes coisas também, tá bom? É só isso. É a pedagogia do oprimido. Perfeito. O Alex fala sobre a hipnose que somos um povo pacífico e que nos atrapalha para agirmos de verdade. A hipnose que somos um povo pacífico é que nos atrapalha para agirmos de verdade? Cara, Alex, acho que essa ideia que foi criada faz parte desse contexto de nós somos um povo pacífico, mas sabe aquela coisa que estão criando por baixo dos panos, nós não somos nada pacífico, né? Nós não somos um povo muito amigável, não. Mas essa ideia de que nós somos um povo pacífico foi criada exatamente para poder justificar políticas de abertura de mercado e essas aberturas de mercado para vir para a galera vir para cá e saquear, sabe? A justificativa do colonizador para saquear um lugar seria, mas nós somos, aquilo lá é um povo pacífico. Então, acho que tem um pouco a ver. Outra pergunta é, tanto nas injustiças gerais como agora, como flerte no fascismo, então, qual é a nossa reação como país, né? Acho que é o âmago da sua pergunta, se eu estiver enganado, você me responde aí. E o âmago da sua pergunta é, será que a gente não é tão pacífico que mesmo nas injustiças sociais, ou quando a gente vê o flerte com o fascismo, a gente ainda assim fica quieto? Cara, uma pergunta que envolve tanta coisa, alguém quer comentar? Mais uma coisa, já te digo assim, ó, nas redes sociais é suficiente? Não, não é nada suficiente. Pelo contrário, eu acho que se não fosse uma situação de pandemia agora, né, eu acho que os partidos mais à esquerda já estariam solicitando a população para estar na rua.
Isso é uma das coisas que parece que a gente está parado, com essa falta de mobilização. A gente realmente está. Mas a gente está numa cruz também, né, uma encruzilhada que se a gente chama a população para ir para a rua, a gente coloca a população em risco, né, e a gente dá arma para o bandido, que o bandido vai falar assim, olha a esquerda convocando a população para pegar coronavírus na rua. E aí a gente ainda acaba saindo, além de ser todo mundo comunista, a gente ainda acaba sendo o propagador de doença incurável. Ô, Carlos, pode falar. Deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão do Alex, e aí, de novo, tentando aqui situar as coisas historicamente, né? Essa coisa do povo brasileiro ser passivo, isso é outra construção de uma ideologia dominante, porque a elite brasileira, sempre, desde os primórdios, ela procurou, de todos os modos, apagar todo tipo de resistência e luta do povo brasileiro, a começar pelos índios, né? Quem estuda com profundidade as populações originárias do Brasil, esse povo guerreou contra os portugueses, teve guerra, né? Mas a gente não estuda isso, a Maria falou aí, né? Ela que também é professora, a gente não estuda isso com a devida profundidade nas escolas, então, assim, isso não faz parte da formação do brasileiro, né? Então, mas assim, teve guerra de índio contra colonizador, teve a organização, a luta do povo negro contra, né, colonizador, nós tivemos a questão do cangaço, que também faz parte desse conflito de interesse de classe no Brasil, nós tivemos as guerrilhas, né? Nós tivemos a guerrilha do Araguaia agora há pouco tempo, guerrilha urbana, que são movimentos criminalizados, né, que numa tentativa de você, né, impedir que haja um entendimento diferente da formação do povo brasileiro. Eu não sei se vocês sabem, né, mas Florianópolis, por exemplo, no sul, ela tinha outro nome. Por que ela passou a ter esse nome Florianópolis? Foi uma forma da elite daquele lugar apagar na memória da população o movimento de luta e resistência que teve por lá, né? O Araguaia também, né? O povo fez uma represa, a ditadura fez uma represa lá que inundou a área onde houve a guerrilha, que é para a gente não estudar, não ter conhecimento sobre esses fatos aí. Então, isso faz parte também dessa ideologia dominante. E para terminar aqui eu diria o seguinte, esses movimentos que começam a surgir, né, nós tivemos aí as torcidas, isso que a gente está chamando, né, de um movimento antifascista, né, isso vem numa hora muito oportuna, porque a gente estava vivendo um tempo de distopia, como diria, né, a Marilena Chauí, entre outros pensadores. Então, assim, que a gente não estava muito acreditando, né, nessa coisa da movimentação, era um momento de individualismo, né, de conservadorismo, e eu acho que esse movimento antifascista no Brasil, em toda a parte do mundo, vem em boa hora, né, talvez impulsionado aí pelo problema de saúde e os problemas econômicos, mas vem em boa hora, porque vai nos ajudar a resgatar um pouco essa ideia da utopia e que coletivamente é possível a gente produzir algumas mudanças. Eu estou nessa, cara, estou doidinho assim para ir para Paulista, para qualquer lugar, logicamente, né, com esse receio e com esse cuidado que a gente precisa ter por conta da pandemia, né, mas assim, vem em boa hora e ainda bem, né, que de algum modo surge algum movimento que vai nos inspirar, né, isso aí lembra. Eu vivi a época da ditadura, era jovem, mas vivi isso aí, né? A democracia, me lembra a democracia corintiana, né? Foi assim, um movimento extraordinário e que embalou a minha geração na luta pela redemocratização do Brasil. Eu fico, assim, extremamente animado com essas iniciativas, acho que é um bom caminho, e abaixo o fascismo, abaixo o Bolsonaro, né? Abaixo essas coisas ruins que no momento ocuparam o poder, né, no Brasil. Então, as classes perigosas hoje, elas estão no poder, né, não estão lá nos morros do Rio de Janeiro, não.
Lá também tem, né, as milícias bolsonaristas, mas as classes perigosas hoje elas estão no poder, infelizmente. Né? Daniel? Eu ia comentar. Deixa eu ver aqui. Eu ia comentar sobre as torcidas também. Eu lembrei também desse caso das torcidas, que deu até gosto, né? De vontade também de sair para a rua também, mas é o que que você falou, que você futuramente pode ser culpado de ser comunista e de espalhar a doença para todo mundo, né? Então é um momento de reflexão e que a nossa hora vai chegar. Então, quem tiver juízo vai ficar vivo para contar a história, para tentar mudar. Quem não tiver, infelizmente, vai ser mais um número da estatística, né? Exatamente. Só um comentário aqui do Antônio Carlos que eu acho muito pertinente. A Cajamar deu mais de 60% de votos ao Bolsonaro. Não podemos isolar das coisas terríveis que esse governo representa. Inclusive, o prefeito atual enalteceu por diversas vezes essa tragédia. E não podemos lembrar que o partido do prefeito, ele fez, né, assumiu ali no meio do governo, na eleição, fez parte da coligação Bolsonaro aí para eleger o Bolsonaro, né? E também foi a favor do golpe contra Dilma, então a gente sabe qual é o tipo de política para quem ele faz, né? Para quem ele faz política, para quem ele age, para quem que ele está a serviço, né? Pessoal, eu acho que foi um debate maravilhoso, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que foi incrível a gente estar aqui. A Jé está falando aqui, ó, muitos dos trabalhadores, só para terminar um último comentário, muitos dos trabalhadores aqui em Santana e Cajamar são orientados pelos valores liberais e capitalistas de seus chefes e empresas. É triste, a gente tem que combater que o opressor queira estar no lugar, o oprimido queira estar no lugar do opressor, né? Então uma das nossas maiores um dos maiores objetivos da nossa vida é fazer com que as pessoas oprimidas saibam que elas estão sendo oprimidas e não queiram ocupar o lugar dos seus opressores, tá? Carlos comenta aqui também, grande Sócrates, encurralemos essa gente, infelizmente chegamos nesse ponto de ter que mostrar superioridade numérica em plena pandemia, pois é. Quem não for do grupo de risco, se manifeste e se cuide. A vontade não falta, assim, de sair. Eu sou do grupo de risco, eu tenho asma, então eu não posso sair, que se eu pegar, eu tenho um risco forte de ser entubado. Mas a minha vontade, de verdade, era de estar lá e de quebrar tudo também, enfim, de quebrar tudo no bom sentido, que é pôr esse governo abaixo, de alguma maneira, manifestar a minha vontade de colocar esse governo abaixo. E essa ideologia toda abaixo, né? Não é só esse governo abaixo, mas é toda essa ideologia que foi discutida aqui. Bom, pessoal, acho que a gente pode encerrar, senão a nossa live vai ficar aqui muito grande, vai muito debate muito longo, mas eu estou muito feliz, foi muito produtivo, acho que foi muito legal. Esse debate... Fala, Maria. Não, só uma observaçãozinha, concordo, foi muito bom, estou muito feliz, né, de estar aqui conversando com os parceiros aí, com grandes parceiros aí que interagiram com a gente, muito feliz. Queria só, para finalizar a minha participação, indicar um documentário que está facinho, né? Está na Netflix, muita gente tem acesso. Bom, eu achei na Netflix, não sei nem se tem em outros lugares. Chama guerrasdobrasil.doc, que explica, né? Tá um documentário muito bom, né? Material, acho que produzido pela TV Cultura, se não me engano, e explica, né, muito claramente um pouco, né, dessas nossas lutas travadas aí por muitos grupos, como o Laerte citou aí. Eu lembrei, né, queria deixar de sugestão aí para quem tiver um tempinho, né, tiver em casa, bastante gente está em casa nesse momento, dá uma olhadinha lá, documentário muito bem feito, que explica muito didaticamente aí todo esse processo que culmina com o que a gente tem hoje, tá bom? E agradecer muito aí todo mundo que participou, valeu mesmo. Genilson, quer falar suas considerações finais aí, rapidinho? Gostaria de agradecer a todos os meus colegas que aqui participaram com a gente, também as pessoas que acompanharam através do Facebook, deixar aqui o meu abraço e que nossos próximos encontros que a gente tenha
temas relevantes, tanto quanto tivemos hoje, e que participem cada vez mais. Daniel, também, últimas considerações? Queria agradecer também, é uma honra estar com vocês, aprendo muito e vamos para frente. Laerte? É um grande aprendizado, né? Valeu muito a pena. E também as contribuições, né, dos colegas que nos acompanharam aí, apesar da distância, né? Sim. Então, estamos aqui todos meio encurralados nas suas casas, mas nem por isso deixando de participar da vida local, da vida nacional. É um desafio muito grande, mas eu também acho que foi muito proveitoso. Já estou aqui amolando a foice para o próximo. Beleza. Não esqueçam de me convidar. Não, já está convidado. Grande abraço a todos e a todas. Não. Pessoal, eu vou só indicar aqui um livro que é um livro básico, mas eu gostaria de indicar, assim como a Maria indicou um documentário, eu vou indicar esse livro, onde está? Aqui, ó, Filosofando. É um livro bem básico de introdução à filosofia, mas ele traz 1 milhão de conceitos incríveis sobre todas as áreas das ciências humanas, vamos dizer assim. Esse livro é recomendado, inclusive, pelo MEC para estudos do ensino fundamental e médio. É da Maria Lúcia de Arruda Aranha, conhecidíssima, enfim. E nele tem um capítulo muito específico, muito especial, que é sobre os desvios do poder, tá? E esse capítulo... o Daniel também está indicando. E esse livro, esse capítulo sobre os desvios do poder vai falar sobre o totalitarismo, fascismo, inclusive vai falar sobre outras vertentes de desvio de poder, mas é incrível para quem quer uma leitura leve, intrigante e que vai elucidar muito dos conceitos que a gente falou aqui, tá? E a segunda coisa, agradecer muito a presença de todo mundo que veio, que foi muito legal, muita gente participou, achei o máximo. Fátima, Denise também, que apareceu por aqui, Antônio, Alex, a Jé, todo mundo que comentou e fez parte aqui da nossa live. A nossa próxima live vai ser anunciada no nosso Facebook, siga a gente no Instagram também, segue a gente aqui no Facebook, que a gente vai anunciar a nossa live, nossa próxima live, e nosso próximo debate, possivelmente é sobre educação, e aí a Maria que vai falar. Eu sou professor também, mas a Maria que vai dominar essa live, a Maria e o Laerte. E então fiquem ligados aí na página do pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e até a próxima. Tchau. Tchau, galera. Valeu. Valeu. Até mais.